Livro Pode Falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 3. A menina que mudou nossa vida. Muitas vezes, é bem mais tarde, quando relembramos o passado, que percebemos o bom humor de Deus nas orientações que nos dá. Na ocasião, eu não tinha a menor ideia de que aquele sermão nervoso de um adolescente, muito mal pregado, iria acabar se tornando o ponto central de minha existência nos anos vindouros. Fora um sermão que eu mesmo pregara. Estava com 13 anos quando fizemos uma viagem a Springdale, Arkansas, para um encontro com a família de mamãe. Papai só poderia permanecer ali alguns dias, mas mamãe ficaria durante todo o tempo de duração do encontro da família. Tanto ela como o papai eram ordenados ao ministério pelas Assembleias de Deus, e meu tio lhe pedira para realizar conferências de consagração especiais para jovens na igreja dele. Todos os parentes de mamãe, com exceção de um, eram pregadores do Evangelho. Uma noite, após o sermão de mamãe, fui à frente e me ajoelhei junto ao singelo altar de madeira da igreja de meu tio. De repente, tive a sensação de que não estava mais naquele lugar, e sim no céu. Diante de meus olhos surgiram, em letras garrafais, as seguintes palavras: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Era a grande comissão de Marcos 16,14. Abri os olhos, mas as palavras continuavam ali. Fechei-os de novo e elas permaneciam em minha mente, ardendo como fogo. Não tive dúvida de que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho. Talvez para ser missionário, já que as palavras que via continham a expressão por todo o mundo. Ergui-me e fui passando entre as outras pessoas que estavam ali na frente e dirigi-me para onde estava minha mãe. Ajoelhei-me perto dela e lhe narrei em cochichos o que acontecera. Ela me fitou com um largo sorriso e passou o braço em torno de meu ombro, apertando-me. Naquela noite, não disse muita coisa, mas no dia seguinte, ela expressou claramente tudo o que estava sentindo. Venha comigo, meu filho, disse ela com suas maneiras diretas de sempre. Fomos ao centro de Springdale, a uma sapataria. Quero ver o melhor sapato que você tiver aí, para esse rapazinho, disse ao vendedor que nos atendeu. Olhei para ela muito espantado. Meu sapato ainda estava bom. Usava-o para ir à igreja e à escola, mas nunca quando estava brincando com meus primos. Qualquer oportunidade que tínhamos, ficávamos descalços. Mas ela me fitou bem nos olhos e sorriu. É para comemorar, Loren. Quero lhe dar o presentinho para mostrar como eu e seu pai concordamos com aquele versículo da Bíblia que diz: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Toda a família ficou muito contente com a notícia de meu chamado. E se você vai ser pregador, disse mamãe, não existe hora melhor para começar do que agora. Meu tio concordou e combinaram que eu ocuparia o lugar de mamãe no culto da quinta-feira seguinte, dali a uma semana. A ideia de subir ao púlpito e falar perante aqueles lavradores de Arkansas, aquela gente morena, de rosto curtido pelo sol, me deixava desejoso de fazer o melhor possível.
Comecei logo a orar a respeito do sermão. Orei vários dias pedindo a Deus que me mostrasse o texto certo. Em dado momento, ocorreu-me o seguinte pensamento: pregue sobre a tentação de Cristo no deserto. Sentia-me um pouco sem jeito de ter de falar a adultos sobre a tentação. Tudo o que eu conhecia sobre o problema eram minhas próprias tentações, próprias de um garoto de 13 anos. Eram tentações individualizadas, como creio serem todas elas. É claro que estava passando pelos despertamentos sexuais que afligem qualquer rapazinho de 13 anos, mas conseguia controlá-los. Também tivera minha parcela de tentação para fumar, levado pelos outros garotos da vizinhança. Mas aquilo me parecera uma bobagem tão grande que eles desistiram logo quando lhes disse isso. Não, naquela semana, enquanto eu orava a respeito de meu primeiro sermão, reconheci que as outras vozes que procuravam seduzir-me eram bem mais sutis, como a tendência de querer imitar os outros rapazes. E não queria apenas igualar-me a eles, mas superá-los até. É claro que não há nada de errado em querer superar alguém, mas quando essa inclinação começa a ficar distorcida, aí então é tentação. E para imitar os outros, eu era tentado a fazer coisas que normalmente não faria, como ir ao centro da cidade de bicicleta e rodar pela Avenida Olympique, que tinha 6 faixas para carros, e os automóveis passando por nós zunindo. E assim desafiávamos uns aos outros a correr aquele perigo. Além disso, havia outras coisas que tinha de fazer. Tinha que partir o cabelo de lado, deixando-o cair sobre a testa e emplastá-lo de brilhantina. As barras da calça jeans tinham que ser arregaçadas, bem como as mangas das camisas, que formariam um rolinho no meio do braço. Tinha que usar aquelas botas tipo índio, que os rapazes tanto apreciavam. A minha eu comprara com o dinheiro que ganhara na entrega de jornais. Mas o que Deus estava me dizendo a respeito de tudo isso? Será que ele se importava com o fato de eu andar de bicicleta numa avenida movimentada? De usar brilhantina e bota de índio? Talvez sim, se o fato de eu querer agradar aos amigos se tornasse um problema para mim e interferisse com minha chamada para o ministério. Então, meu sermão foi sobre tentações. Durou 10 minutos e mamãe teve que pensar rapidamente alguma coisa para preencher o restante do tempo. Terminando o culto, os pacientes lavradores vieram cumprimentar-me pelo sermão, mas acho que depois tiveram que acertar com Deus, pelo exagero dos elogios. Mas o mais importante foi que, por meio dessa experiência, eu descobri uma coisa que talvez viesse a tornar-se um problema sério para mim. O que significa aceitação social? Qual o grau de importância que eu dava às opiniões dos outros a meu respeito e principalmente à opinião daqueles que eu prezava? Era bem possível que essas outras vozes se tornassem no futuro uma verdadeira prova para a minha fé. Para falar a verdade, eu não estava prestando muita atenção ao culto naquela manhã. Dentro de alguns dias, iria completar 15 anos. Estava sentado num dos bancos de madeira do salão de nossa igreja em Los Angeles, ouvindo o papai pregar. Mas meu pensamento se achava bem longe dali. Estava no pátio de estacionamento de certo revendedor de carros usados. Fazia meses eu vinha economizando o meu salário de entregador de jornais
para comprar um carro. Mas não podia ser qualquer carro. Tinha que ser um Chevy 39. Planejava pintá-lo de azul metálico, iria remover o cromado dele e rebaixar a parte traseira, como era moda naquela época. De repente, uma mudança no tom de voz de papai chamou minha atenção. Ele estava falando sobre uma criança árabe. Acabara de regressar de sua primeira viagem ao exterior. Fora à Terra Santa, um presente que ganhara de sua classe de homens, da escola dominical. Mas foi a voz dele que me pôs alerta. Seu tom de baixo profundo, geralmente vibrante, estava mais suave, como se estivesse falhando. Era uma garotinha árabe, coberta de andrajos, estendendo a mãozinha suja e suplicando. Bakshesh. Esse é o termo árabe que significa esmola. Nunca mais esquecerei aquele rosto, pelo resto de minha vida. Ele baixou os olhos para o púlpito, pigarreou. Vira aquela menina nos arredores de um campo de refugiados palestinos, dizia ele. Tinha mais ou menos 8 anos. Vestia uma roupa bem velha. Tinha o cabelo escorrido e carregava, apoiada em seus quadris, uma criança menor que ela. Os cicerones disseram-nos para não darmos esmolas aos mendigos, pois isso só iria estimulá-los mais. Não sei o que isso queria dizer, mas não tive jeito de mandá-la embora. Enfiei a mão no bolso e coloquei algumas moedas na dela. Naquele instante, fez uma pausa e achei que ele iria chorar. A igreja toda estava em profundo silêncio. Logo depois, ele continuou o relato e disse que, ao chegar ao hotel, naquela mesma noite, se ajoelhara ao lado da cama. De repente, surgiu diante dele o rosto daquela garotinha palestina. Fechou os olhos, mas a imagem ainda continuava presente. E mais uma vez ela estendeu as mãos. Mas desta vez, ao fitar aqueles olhos suplicantes, ele teve a impressão de que ela não estava pedindo apenas dinheiro, mas algo mais profundo. Estava querendo consolo, incentivo, amor, esperança para o futuro. O Evangelho. Enquanto o papai continuava falando, baixei os olhos para minha cara-bota indígena. Todos deixavam correr livremente as lágrimas. E papai relatou como ficou a noite toda acordado naquele hotel, sem poder esquecer o rosto da menina. E quero dizer-lhes uma coisa, falou ele, erguendo os ombros e endireitando-se mais. A partir daquela noite, eu mudei. Quero dedicar o resto de minha vida à tarefa de falar aos crentes sobre as necessidades de nossos irmãos de outras terras. Quero envolver-me nesse trabalho de ajudar os outros. Missões, continuou ele, era para mim apenas uma palavra, mas não é mais. Hoje, missões para mim têm um rosto, o rosto de uma criança. Meu coração, de jovem de 15 anos, batia acelerado, com um novo entusiasmo. Não era apenas papai que nunca mais seria o mesmo. As palavras que um ano antes eu vira à minha frente, na igreja de meu tio, no Arkansas, surgiram de repente em minha mente. Ide por todo o mundo. Talvez houvesse alguma coisa que eu pudesse dar imediatamente. Tentei não pensar no carro.
Papai reverteu o curso dos interesses da igreja. Dali por diante, uma parcela cada vez maior das entradas era destinada às missões estrangeiras. E o mais impressionante era que, na medida em que as pessoas esvaziavam o bolso para dar, os compromissos locais da igreja eram pagos com mais facilidade. Houve um acréscimo de 30% nas entradas. Papai conduzia a campanha com muita vibração. Durante várias semanas, ele falou, por exemplo, a respeito da vida e do trabalho de um certo missionário na África, até conseguir que todos ficassem bem interessados. Então, certo domingo, ele mandou colocar um jipe novinho em folha dentro da igreja, no estrado do púlpito. Era para o missionário da África, se conseguíssemos levantar o dinheiro para comprá-lo. Afinal, cheguei ao ponto em que tinha de chegar e fiz o compromisso de dar meu salário de jornaleiro de 2 meses, $40, para a compra do jipe. Não comprei meu sonhado Chevy, mas sabia que estava ajudando a adquirir um veículo que iria para o outro lado do mundo. Mas depois fiquei a pensar. Ainda poderia comprar meu carro. Consegui convencer papai a deixar que eu assumisse mais 2 serviços, além de entregador de jornais. E assim foi. Com muito orgulho, do qual meu pai participou também, consegui economizar o suficiente para comprar meu primeiro carro, um Chevy 39. O pobre automóvel já tinha 11 anos de fabricação e mal se mantinha em pé. As 2 portas traseiras estavam quebradas. Retirei todo o cromado dele e, com a ajuda de um amigo, pintei-o de azul metálico. Mas algo de mais sutil estava começando a agitar-se no meu interior. Era uma voz mansa, mas insistente, que me dizia que minha vida não poderia consistir só em carros e em competir com outros jovens. A chave de tudo parece ter sido uma viagem rápida que fizemos ao México. Durante a Páscoa, eu e mais 10 rapazes. Estava com 18 anos, como a maioria dos outros. Não tínhamos muitas instruções sobre como nos comunicar com pessoas de outras culturas, mas com nosso espanhol de escola, procuramos passar aos mexicanos a mensagem mais importante da Terra. E o mais incrível é que cerca de 20 mexicanos responderam afirmativamente que queriam conhecer a Jesus. Alguns se ajoelharam na rua mesmo para orar. Apesar de nossa viagem ter se encerrado de maneira desastrosa, já que eu e mais 2 dos rapazes tivemos que ser hospitalizados com disenteria, reconheci que me deparara com mais uma placa de sinalização espiritual. Havia algo germinando em meu coração, algo que eu não entendia. Aquela viagem ao México foi a causa provável de minha decisão de ir para a escola bíblica das Assembleias de Deus em Springfield, Missouri. Então, no maravilhoso dia de setembro de 1954, quando eu estava com 19 anos, eu e minha irmã Phyllis colocamos nossa bagagem em meu carro, que àquela altura já era um Dodge 48. Ela também resolvera ir estudar no Instituto Bíblico. Mamãe, papai e a pequena Janice estavam na calçada em frente da casa, esperando que terminássemos de ajeitar as coisas. Depois, nós 5 nos juntamos por alguns instantes e papai fez uma oração suplicando a Deus pela nossa segurança física e espiritual. Quando o carro arrancou,
todos nós nos controlávamos para não chorar. Mas quando virei meu carro na direção leste, na Avenida Olympic, para tomar a estrada que me levaria a Springfield, que distava quase 2.500 quilômetros dali, estava dando início a uma aventura que preencheria toda a minha vida.